Então, se você chegou nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que você pode iniciar no mercado de closer e na sua primeira venda, na sua primeira oferta, como que você não trava ao executar isso. Então eu vou explicar para vocês aqui como que no início eu consegui dar os primeiros passos para fazer minhas primeiras vendas e conseguir chegar nesse resultado, tá bom? Então, bora lá que eu vou compartilhar isso com vocês aqui no detalhe. Primeiro passo para você não travar nas suas calls de venda, principalmente as do início, você precisa ter uma oferta que ela é fácil de vender, tá? Eu vejo vários closers aí se vangloriando com ofertas de 30, 40, 50, 60 mil reais, só que essas ofertas são ofertas complexas. Uma pessoa que vai comprar um ticket de 60, de 30 mil reais, ela é uma pessoa que ela tem uma inteligência um pouco diferente de uma pessoa que geralmente compra um produto de 5 ou 4 mil reais. Então, não se iluda com ofertas mais caras. Ofertas mais baratas são mais tranquilas de vender. Então, o que eu sugiro você fazer? Não se iluda querendo pegar ofertas caras para poder vender. Foque em ofertas baratas, porque o fluxo de decisão dessas ofertas aqui, ela é muito mais rápido, entendeu? Do que vender um negócio de 20, 30, 40, 50 mil reais. Você vai chegar lá, mas ainda, pequeno garoto, não é a hora, tá? Então, acha uma oferta certa. Pô, Gabriel, e o que eu preciso saber para saber, o que eu preciso notar em uma oferta para saber se ela é mais fácil ou ela é mais difícil de vender? Primeira coisa, oferta de ticket alto. Saia disso pelo menos por enquanto, tá? Ofertas de ticket muito alto não são uma boa opção. 2, uma oferta que tenha dor latente. Cara, essas ofertas são as mais fáceis de vender. Ofertas com dor latente. 3, ofertas com ganho imediato. Essas são ofertas também muito fáceis de vender, tá? Ofertas de renda extra, ofertas de agência também são muito fáceis de vender, dependendo da agência é muito fácil. Por exemplo, você pegar mercado imobiliário, você vai sofrer pra caralho. É muito difícil vender mercado imobiliário. Automotivo também é muito difícil. Agora, escolas de ensino geralmente são um pouco mais fáceis. Então, ofertas que tenha percepção de ROI rápido, tá? E ofertas que geralmente é uma pessoa só que decide. Ofertas pequenas, né, se encaixam também. Então isso aqui são ofertas que são fáceis de vender. Quanto mais se aumenta o ticket, melhor com profissional de vendas você tem que ser. Senão você vai ter dificuldade em vendas, ok? E aí na hora de rodar você vai travar pra caralho. Você não vai conseguir executar a estrutura. Por exemplo, a primeira oferta que eu vendi era num ticket de 7 mil reais. Não era oferta cara, oferta barata. Entendeu? Eu vendia para gestores de tráfego na época, ok? Então, entenda esses critérios aqui para poder vender uma oferta mais tranquila. Vamos seguindo o segundo ponto aqui. Entender sobre o produto. Então, eu vejo que, principalmente a galera que treina aqui comigo, aqui, os caras querem ficar muito bons aprendendo técnica. E sim, eu defendo isso, né? Você precisa ter um grau técnico muito foda para poder vender em alto nível, tá? Para fazer seus primeiros 2, 3, 5, 6 mil reais de comissão, qualquer um consegue fazer. Agora, para você passar acima de 15, 20, 30, você tem que ser bom. Então, como é que você ganha no primeiro momento? Entendendo sobre o produto. Mas não ao ponto de você só abrir um PDF ali na frente da tela e começar a explicar para o cara. Mas você precisa entender do que você está vendendo. Por exemplo, no meu caso, quando eu iniciei, o que eu manjava? Eu manjava um pouco de agência, porque eu já tinha trabalhado em agência. Então eu conseguia trocar a ideia ali no gestor de tráfego e mostrar a maestria que eu sabia. Por exemplo, quais são os 3 grandes pilares para poder acelerar uma agência de marketing? Oferta, você precisa ter uma oferta foda. Você precisa ter um funil de aquisição, seja inbound ou outbound. E você precisa manjar de venda. Se você tem essas 3 coisas aqui, você consegue acelerar qualquer agência. Então, como eu entendia do produto, eu sabia as alavancas que o cara precisa para poder ter resultado, era fácil eu mostrar para ele a maestria. E a convicção disso, porque a oferta tinha muito case, eu conseguia passar essa convicção. E a convicção, ela vende até mais do que a própria técnica de venda. Então, por mais que eu era ruim naquele primeiro momento, os caras me compravam por causa da convicção. Eu posso até soltar depois aqui a primeira call de venda que eu fiz. Foi muito massa, porque eu falei com... Eu vendo aquela call depois, eu falei com o cara com tanta convicção que ele comprou. Ele pegou o cartão da mãe dele e comprou. Porque a convicção era muito alta. E por que isso tinha acontecido? Eu, inclusive, nem soltei esse pedaço aqui, né, na parte da minha história, mas é legal falar isso aqui. Eu tinha feito 57 mil reais no Mercado Livre há, tipo, uma semana atrás. Então eu vi que eu conseguiria ganhar muito dinheiro. Na hora que eu entrei na call ali, conversando com um cara que tinha feito, fazia 10 mil reais por mês, o jeito que eu falei com ele, convenceu ele. Né? Então, além de entender um pouco sobre a agência e o resultado que eu tinha tido lá atrás, eu estava muito convicto do que eu estava falando. A convicção, ela persuade e ela vende também. Ok?
Então, só um spoiler aqui de uma devaneada, mas vamos voltar para o nosso tema central. Então, entender o produto. Você precisa conseguir dialogar com a pessoa ali, senão você vai ter dificuldade. E você vai travar muito. E quando o cara te fazer perguntas técnicas, você vai começar a escorregar. E ele vai ver essa incongruência, não vai comprar, vai te dar objeção pra caralho. Terceiro ponto aqui para que você não trave muito nas primeiras calls, principalmente as primeiras 3, 4, 5 ali. Você precisa passar por um treinamento. Então, se você faz muito roleplay ali com vendedores que são melhores que você e que já estão acelerando ali na oferta, você consegue se preparar melhor na hora que você estiver no campo de batalha. Apesar que o roleplay, ele nunca é 100% o que acontece dentro de uma call de venda. Uma call de venda ela é muito imprevisível. Então vai acontecer, tipo, muita loucura ali dentro, né? A conversa, ela vai sair por várias tangentes, enfim. É difícil, né? Você não consegue controlar a venda, você só consegue controlar o processo. Só que se você treinar bem o processo, você vai passar mais fluido. Você vai não travar tanto. Por exemplo, eu nas primeiras 5 calls que eu fiz, eu não travei tanto. Uma, porque eu tava muito convicto que eu tava falando com o cara ali, e eu já tinha visto as calls dos caras, e eu tentei seguir mais ou menos aquela linha ali. Foi uma merda, mas fez venda. Então, por quê? Porque eu tinha treinado antes. Então se prepare, entendeu? Se prepare. E muito. Vamos seguir para o próximo rolê aqui, que é a parte de estrutura. Além do próprio treinamento, eu vejo até mesmo closers experientes que vêm aqui aprender comigo e tal, e com a nossa empresa. Eu vejo que a galera é muito ruim. Por que eles são muito ruins? Porque eles não seguem a estrutura, eles não sabem o que estão fazendo na calma. Eles não sabem os estágios que precisa passar e as respostas que você precisa escutar em cada etapa para fazer com que aquela venda aconteça. Entendeu? Eles não entendem isso. Então tenham estrutura de vendas. Eu vou fazer um vídeo dos 7 maiores erros em vendas, que eu vou debriefar isso aqui um pouco maior. Mas você precisa ter estrutura. Você precisa saber o que você está fazendo. Se você não souber, vai dar ruim. Ok? É por isso que investir em si mesmo é uma ótima, porque você já chega pegando tudo isso aqui e sentando na janela. Entendeu? Então, se você é uma pessoa comprometida a investir em si mesmo para chegar no próximo nível, primeira coisa, se inscreve nesse canal. Se você não inscrever isso aqui, você nunca vai passar de 10 mil de comissão, fechou? Então se inscreve aqui. 2, me siga nas redes sociais, Gabriel Jaime Sales. Lá dentro a gente vai ser muito mais presente, apesar de que no YouTube aqui a gente já tá fazendo uma frequência maneira. 3, entra na nossa comunidade de closers. Eu preciso de profissionais de venda de elite todos os dias para plugar, tanto as minhas ofertas quanto as ofertas dos meus clientes. E te pagar 4 mil fixo mais 10% de variável. Só que você precisa ser bom. Então, vai lá no Instagram, me manda a palavra-chave comunidade, se você tiver altura, e quando eu falo altura não é necessariamente técnica, mas assim é comportamento, quem sabe a gente te aprova aqui dentro e você nos torna um dos nossos representantes de elite. Então, passando da parte de estrutura, e último pilar, para você não travar nas suas calls de venda, isso aqui eu vejo profissionais antigos, caras que já são velhos de chão de fábrica, errando nisso aqui. Escutativa. A escutativa, ela aumenta em até 20% a sua capacidade de venda. Porque você está escutando a outra pessoa. Então a gente falou muito aqui atrás sobre treinamento e estrutura, correto? Isso aqui você treina nos roleplays. Na call, quando você está aqui com a pessoa, perdão, você não pensa em pergunta ou em estrutura, você escuta a pessoa, entendeu? Você escuta. Quanto mais você calar a sua voz interna e deixar a voz externa, que é o outro prospect, falar, mais fácil você convence essa pessoa, porque você vai saber mais que ninguém a hora certa de fazer as perguntas. Perguntas, estrutura, você treina antes. Na call, você escuta o prospect. E escuta mesmo, entendeu? Por quê? Se dentro de uma call de venda você está pensando na sua comissão, você está pensando no produto, você está pensando no expert, você não vai vender. Eu vejo closers já, pô, velhos aí, nego barbado, errando isso, entendeu? Então, escuta ativa. A conversa não é sobre você, não é sobre a sua comissão, não é sobre o produto, ela é sobre a outra pessoa. Se você entrar dentro de call falando de produto, como a maioria aqui no Brasil faz, mostrando PDF na tela, esse tipo de coisa, você nunca vai ganhar dinheiro relevante em vendas. Ok? Estamos entendidos? Então, se você ficou até aqui e colheu algum valor, comenta aqui embaixo, comunidade, ou se você não sabia de como esses hacks podem te ajudar. E aplique, mande mensagem lá em relação à comunidade que eu tenho plena convicção que definitivamente eu consigo fazer você se tornar um profissional de elite, ok? Tamo junto, fiquem aí com um grande Balneário Camboriú e nos vemos no próximo vídeo.